pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Jana Cireza e hoje eu vim trazer para vocês uma tiara toda feita com uma base de arco metálico. E eu vou tentar fazer um vídeo mais breve possível, mas é um vídeo um pouquinho mais longo. Ela é feita de algumas etapas, nada muito complicado, mas é uma questão de paciência mesmo. Ela é uma ótima opção, tanto para quem vai fazer um penteado com um profissional, ou para quem vai fazer um penteado em casa. Ela pode ser colocada em várias posições de penteado, na forma tradicional, de forma mais inclinada na cabeça ou mais reta. Isso vai depender do penteado que a pessoa escolher. Bora aprender essa lindeza? Para fazer essa peça, eu vou utilizar o fio Cooper 0,40, mas você pode utilizar também o 0,30. Essa cor minha aqui é o ouro claro. Vou utilizar uma cola de bijuterias, que colhe pedrarias e metal. Vou utilizar uma base de unha, uma régua, um alicate de corte ou um cortador de unha, um alicate do bico chato, um aro de metal. Esse meu é o de 0,5 milímetros, mas você pode utilizar aquele que você tiver. Vou utilizar também a conta perolada de ABS, número 8 e a número 6. Eu vou utilizar a cor creme. Cristal, número 4 e número 6. Eu vou utilizar o rondel, que é aquele achatadinho. E esse meu, ele tem um brilho irisado. O primeiro passo aqui é passar a base de unha por toda a minha tiara, do lado de dentro e do lado de fora. Você espera secar um lado e depois passa do outro lado. A minha eu já passei toda a base, porque ela demora um pouquinho a secar. Esse metal, ele costuma oxidar com o tempo. Para ter uma melhor durabilidade dessa peça, vou criar uma película protetora com essa base e ter uma peça com mais qualidade. Essa peça, ela é feita com a montagem dos galhos separados. E eu vou fazer um galho aqui para vocês, passando as medidas, e para esse galho eu vou utilizar 40 centímetros do meu fio Cooper. Para montar esse galho eu começo do menor para o maior, porque é igual um galho de planta mesmo. Então, aqui eu coloquei a minha pérola no meio dele e vou girar, sempre segurando aqui os furos da sua bolinha, para ela não ficar fora do lugar, e giro. Essa primeira medida que eu vou passar aqui, tem que ser feita com o galho torcido, porque não dá para medir sem torcer. Vou deixar com 2 centímetros, tá? E agora eu vou com o meu próximo galho. Esses próximos galhos, eu vou fazer a medida sem a torção, no fio liso. E eu vou medir somente o fio, eu vou deixar ele com... Vou medir a parte de dentro, aproximadamente 1 centímetro. Não é uma medida exata, mas é só uma base. O interessante aqui é você deixar esse maior, tá? Para o galho ficar bem harmônico, é você deixar esse primeiro maior e os outros na mesma medida. Vou deixar um intervalo de meio centímetro, para não ficar muito desproporcional. E lembrando que aqui você vai trocando as perninhas do arame, para ele chegar embaixo na mesma medida. Então, aqui eu vou fazer um giro bem menorzinho aqui, mais apertadinho, para mim deixar essa pontinha maior do lado de cá. Vou colocar mais uma pérola número 6 e eu aproveito para convidar, se você é novo aqui no canal, se inscreve agora para ficar por dentro de todos os conteúdos. Vou criar mais um intervalo de meio centímetro. Agora, eu vou começar a colocar a pérola número 8. A disposição das pérolas, você escolhe da forma como você quiser. Pode ser que você queira colocar somente 2 pérolas 8 e o restante de pérolas 6. Já vou te mostrar a diferença com outros galhos. Nessa próxima etapa, eu vou finalizar o galho aqui com as pérolas número 8. Vou finalizar o galinho e já mostro para vocês como que fica. As medidas desses galhos são a mesma. Você começa com uma menor e finaliza com a maior. No meu galho perolado, eu fiz 3 contas número 6 e 4 contas número 4. Esse de cristal, fiz a mesma medida dos fios, porém,
com o tamanho dos cristais diferentes. Coloquei 3 número 4, 4 número 6. Para a peça que está pronta, que eu mostrei para vocês, eu fiz 2 número 4, 3 número 6 e 2 número 8. Quero mostrar para vocês que vocês podem fazer várias variações, vai de acordo com o material que você tem. Para fazer essa peça, eu vou utilizar 4 galhos do perolado e 7 do cristal, mas é outra variação que você pode mudar. Aqui eu intercalei um perolado, 2 cristais, um perolado, 2 cristais, perolado, 2 cristais e um perolado. Depois de terminar os galhos, vou iniciar a montagem da minha tiara. Quero começar com esse galinho aqui, perolado. Essa ponta que fica mais embaixo, eu vou querer ela voltada para o arco. Se ela não ficar de primeira vez, depois é só você girar. Vou calcular aqui, ó, 4 centímetros. Aí, essa perninha, eu vou deixar ela virada pra cá, só pra mim poder começar. Vou pegar essa perninha e vou girar aqui, ó, só pra prender. Uma coisa importante é você deixar sempre, ó, aqui tá terminando a minha ponta. Se eu virar ela pra baixo, ela vai ficar, ela pode ficar grudando no cabelo. Então, eu vou sempre finalizar ela do lado de cima. Vou cortar e vou apertar, para ele não sair do lugar quando eu for trabalhando com a tiara. Agora, o próximo passo é fazer intervalos de 2 em 2 centímetros. Vou medir. Se você quiser marcar com alguma coisa aí a sua peça, pode, tá? Vou marcar aqui. A mesma coisa. Esse galinho de baixo eu vou pôr pra dentro, tá? Seguro aqui. Passo pra trás. E prendo a minha peça. Vou deixar por cima. Cortei. Apertei. Tá? A gente aperta para ele não ficar com volume nem embaixo também, né? Porque senão vai ficar um volume desagradável, que pode incomodar. E para ficar mais certinho. Vou colocar mais um de cristal. Como essa peça ainda não tá fixada totalmente, você pode depois mudar de lugar, se você ver que ficou alguma diferença, tá? Você tem aí o seu julgamento para fazer e acertar a peça antes de começar a finalização dela. E outra coisa, eu coloquei aqui 40 centímetros, mas se você achar, por exemplo, que a sua torção é diferente, é que a sua perninha ficou muito curta, tá? Aqui a minha ficou com 4 centímetros de perninha, mais ou menos, de sobra. Para você fazer essa torção aqui, se você achar que ficou mais curta, você vai aumentando um pouquinho do arame. Agora, eu vou continuar aqui, ó, de 2 em 2 centímetros, e vou voltar aqui, ó, com a cor pérola. Aí, eu vou fazer a mesma sequência, tá? Pérola, 2 cristais, um pérola, 2 cristais. Aqui, eu já coloquei todos os meus galhos, tá? Você, às vezes, vai precisar ficar conferindo essas medidas aqui, porque ele pode se mover. Mesmo você apertando com o alicate, ele vai se mover. Agora que a gente vai prender todos eles. Esse final aqui, por exemplo, ó, não se espante se ele ficar maior, mas é porque eu vou finalizar a peça aqui. Então, aqui, por exemplo, ele ficou com 8,5, sem nada, tá? Mas quando eu finalizar aqui, eu vou finalizar ele com os 4 também. Agora, eu vou começar a prender os galhos. E para isso, eu vou cortar 1,60 m do fio Cooper. Uma coisa que você pode fazer aqui, por exemplo, se você tiver o fio Cooper 0,30 ou 0,20 na mesma tonalidade, você pode fazer essa amarração com ele. Você não precisa utilizar o 0,40. É uma forma de você economizar, né? Você deixa os galhos firminhos com o 0,40, mas você pode amarrar com o 0,30 ou com o 0,20, porque a função dele aqui é prender esses galhos e fazer um acabamento nesse meio do arco, tá? Vou voltar
onde eu coloquei o primeiro galho para me começar a fazer a amarração. Vou deixar uma pontinha maior aqui, ó, em cima até, vou vir por baixo aqui, ó, em cima do mesmo galho, tá? Jogo um pra lá, e essa amarração você faz da forma que você quiser, mas aqui nós vamos começar a prender esses galhos. Para amarrar esses galhos e ficar bem firme, a gente tem que puxar o arame, então você sempre vai precisar segurar com uma mão para puxar com a outra, principalmente esse começo, tá? Então, aí você faz aí umas voltas que você acha que necessárias, aqui não tem uma quantidade certa. Se você viu que ficou firme, tá? Se você viu que ficou firme, mas é umas 3, 4 voltas, né? E aqui eu vou fazer uma espécie de nó. Só para poder travar melhor aqui, ó. Aqui agora eu vou só passar pra dentro, tá? Essa ponta. Vou enrolar ela mais um pouquinho aqui. Eu deixei ela só pra mim fazer aquele primeiro nó. Sempre cortando em cima. E amassando as minhas pontinhas. Eu ainda vou enrolar mais um pouquinho, tá? Vou fazer mais umas voltinhas pra baixo aqui, ó, como um acabamento. Sempre puxando, ó, puxando e apertando. Pra ficar, ó, bem firme, tá? A intenção aqui é que o arame não desça. Eu vou chegar ele pra cima um pouquinho. Agora, eu posso, pra facilitar, né? Pra mim, eu vou passar os cristais aqui dentro. Eu vou gastar uma média de 35 cristais. Pode ser que às vezes gaste um pouco mais, um pouco menos. E para fazer esse acabamento, eu vou utilizar o cristal 6, porque ele vai se encaixar melhor aqui nesse tamanho. Mas como eu sempre digo, você pode fazer os testes com o seu material e fazer de acordo com o que você tem. Já passei alguns cristais aqui no fio, não passei todos ainda, mas só para facilitar aqui para mim mostrar. À medida que eu for passando esse fio de cristais aqui pelo meio, eu vou prender esse galho, por isso que eu disse que ele tinha que ficar por dentro, e vou prender esse primeiro galho aqui, ó. Vou fazer uma curvatura dessa peça e vou prender aqui. Então, eu começo sempre puxando, tá? Vou puxar e soltar. Eu não preciso fazer nenhuma ajusta aqui onde que ela vai ficar. Aí, aqui eu já vou ter que dar a volta, ó, no galho do lado de cá, né? Porque senão eu embolo toda a minha peça aqui. À medida que eu passo aqui, eu já vou travar, começar a travar a minha primeira pontinha. Vou passar do lado de cá de novo, agora eu passo entre as duas, ó. Aqui não vai ficar 100% retinho, mas você vai arrumar o máximo que puder. Aqui já vai ficando bem firme, ó. E aí, você puxa, sempre puxando, tá? Aqui tá bom, você vai puxar é quando você passa pra cá, ó. Aqui eu já solto outra conta. Vou soltar aqui em cima, uso o outro dedo pra prender. Se for o caso, você só puxa quando você chega do lado de cá, ó. Outra peça. Se você estiver curtindo o vídeo, já clica aí em curtir para me ajudar a crescer o canal, tá bom, pessoal? Agora aqui, já tenho outra peça desse segundo galho. Então, aqui, ó, eu vou olhar onde vai cair esse daqui, que vai ser mais ou menos aqui, ó. Tá? Ele não tem um lugar certo, ele só tem que fazer uma curvatura aqui, ó. De forma que a peça não fique disforme, né? Se você precisar, você confere aqui as suas medidas, se esse aqui não saiu do lugar. E aqui vai caber mais um cristal antes de eu prender. Aí, aqui eu já vou prender do lado de cá, ó. Eu tenho que passar aqui dentro.
prendendo ela. Isso vai dar firmeza na peça. Aqui que eu vou conferir. Se eu vou precisar de mais um ou não. Não vou precisar. Aí, agora, eu vou passar só por cima dele. Eu não preciso enfiar em lugar nenhum. Passo por cima. E agora, eu venho do lado de cá e puxo, tá? Sempre puxando. Agora, eu já solto mais um cristal. Vou passar por baixo de novo e puxar. Se você achar necessário, você pode passar aqui, ó, uma volta sem soltar um cristal em cima desse galho, tá vendo? Que é pra prender esse galho. E agora, você pode soltar um cristal. Que aí, você pode firmar. Agora, eu venho aqui, ó. E ao invés de passar por cima aqui, eu vou ter que passar por baixo do galho pra prender esse galinho de baixo, ó. Solto um cristal aqui. Passo por baixo. Puxo, aqui vai dar pra soltar mais um. Vou passar primeiro pra depois travar aqui. Vou passar mais um aqui, né, pra firmar bem esse meu galinho. E agora, esse daqui, ó, eu vou prender ele aqui. Mesma coisa que eu fiz com o de baixo. Dou a volta por baixo. Esse galho eu vou colocar aqui e passar o fio por ele. Se quiser, pode passar 2 vezes. Mas esse galho aqui, ó, essa ponta, ele vai dar uma mexidinha, tá? Mas isso não é problema. Agora, aqui eu vou fazer a mesma coisa com toda a sequência. Se você ficou com alguma dúvida, você pode voltar o vídeo um pouquinho para rever, porque é a mesma coisa para todas, tá? Bom, cheguei aqui no final, já prendi todas as peças, até meu arame sobrou um pouco aqui, mas eu ainda vou fazer esse arremate, tá? E aqui, ó, eu tenho meus 4 centímetros. E mesmo se der um pouquinho de diferença, pessoal, não fica também muito apegado nessa medida certinha, não. Eu vou fazer um arremate igual eu fiz aqui. Vou dar algumas voltas, puxando sempre o meu arame bem travadinho. Aqui, antes de finalizar, eu vou deixar aqui uma folguinha aqui, ó. Venho na parte de trás e vou fazer um nozinho, igual eu fiz lá na frente, ó. Só que eu não aperto ele de uma vez, porque senão o arame embola, tá? Eu vou apertando ele devagarinho, eu vou chegando ele aqui no finalzinho, ó. O meu nozinho tá ali. Quer uma margem de segurança, vamos fazer outro. Mas, o que eu vou fazer aqui no final aqui agora, é passar aquela colinha que eu sempre falo com vocês. Vamos passar a colinha de bijuteria, porque evita disso aqui ficar escorregando, tá? Às vezes o ponto não ficou tão apertado quanto você imaginou, e às vezes ele pode acabar descendo, né? Então, melhor garantir. Aqui, ó, eu falei que eu gastaria, eu medi 1,5, né? Praticamente foi isso que eu gastei. Sobrou aqui meus 13 centímetros. Vou cortar aqui do lado de cima. A colinha aqui é a última coisa, tá? Sempre lembro de apertar as pontinhas. Porque agora é organizar a minha peça, né? Organizar a curvatura dela, pra seguir o mesmo processo aqui. Abrir aqui um pouquinho. Eu falei que aqui ficaria movimentando, mas não tem problema, tá? Isso aqui é só pra ele fazer essa curvatura certinho. Então, não se espante, aqui vocês vão ajeitar direitinho. Ó, prontinho. Esse aqui, por exemplo, não ficou muito preso, né? Ele ficou mais bambo que o restante. Eu posso vir com um pedaço de arame, tá? Esse mesmo que sobrou, sempre lembrando aqui, ó,
de deixar o acabamento por cima. Aí, aqui eu vou travar ele aqui. Eu vou apertar. Eu não sei se dá pra vocês perceberem pelo vídeo, mas como essa daqui, por exemplo, eu utilizei a conta 8, né, pra finalizar esse galinho aqui do cristal, ela cria um volume visual maior do que essa daqui. Mas é a mesma coisa, tá? Cada uma com seu charme, com a sua beleza. Vou deixar na descrição e no comentário fixado aí algumas sugestões de vídeos para vocês conferirem. Tem também meu Instagram e o meu blog. Eu vou atualizando assim que possível e em breve eu já vou trazer para vocês. Vou trazer não, vou postar no Instagram alguns penteados, tá? Utilizando as tiaras. Não sou profissional, mas vou fazer o meu melhor para que vocês possam ver a peça no cabelo. Espero que tenham gostado e até a próxima!